Olá, queridos alunos, tudo bem? Enfim, terminamos números complexos e vamos começar a introdução à geometria analítica. O que seria isso? Lembra lá no sexto ano, a gente falou, vocês lembram de ter ouvido falar sobre plano cartesiano, né? Marcar um ponto no plano, então a gente vai partir disso, relembrar um pouquinho e depois partir para um conteúdo em si do terceiro ano, tá bom? Então esse conteúdo se encontra no seu livro didático, na verdade é o primeiro conteúdo do livro de vocês, é a partir da página 8. Aconselho a vocês que deem uma lida, lá tem muita coisa, o conteúdo do livro é muito bom, eu trouxe alguns exemplos a mais para que facilite a vida de vocês. Mas lá tem muitos exemplos, preciso que vocês deem uma olhada, ok? Então, como eu falei, a gente vai falar primeiro de plano cartesiano. Lembra, o plano é formado por um eixo x e um eixo y, né? E a gente tem a origem onde esses eixos se encontram. Então, eles se encontram nesse ponto, a gente chama de origem, ok? Como divide em 4 partes, a gente tem 4 quadrantes no sentido anti-horário. Então, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. O eixo x, ou como pode ser escrito OX, ele recebe o nome de abscissa, né? E o eixo y, ou OY, também, que recebe o nome de ordenadas, ok? Então vamos lá. No plano cartesiano, então, a gente sempre tem um par ordenado. Par porque são dois números e ordenado porque ele tem uma ordenação, tem um sentido, uma localização, ok? Aqui eu coloquei dois exemplozinhos. Então, no primeiro lado aqui, eu coloquei o ponto já marcado no plano. Lembrando que no ponto sempre vem primeiro o valor do eixo x e o segundo número é do eixo y. Então, aqui a localização desse pontinho, menos 3 e 1, a origem 0 e 0, né? Aqui esse ponto, menos 1 e menos 2, e esse ponto verde aqui, 2 e 3. Ok? Então, sempre primeiro vem o valor de x e depois o valor de y. Essa separação pode ser dada por vírgula ou ponto e vírgula. Quando são números decimais que já tem a vírgula, aconselho, e é o que a gente usa, ponto e vírgula, para você não ficar com dúvida, tá? Mas se for números inteiros, pode usar apenas a vírgula. Nesse aqui eu coloquei só o ponto, ó, A, B, D e E. Proposital, não tem o C, eles não precisam estar em ordem, tá? Quando a gente indica um ponto, é sempre com letra maiúscula, tá? Então, ó, o ponto A é menos 1 e 3. O ponto B está em cima do eixo Y, olha só. Se ele está em cima do eixo Y, x vale 0 e y menos 2. O ponto D está em cima do eixo x, então quer dizer que o y vale 0. Então, x vale 4 e y vale 0. E o ponto E, 3 e menos 1. Sim? Tranquilo, né? Número 2, o ponto. Então aqui eu descrevi melhor como então tem que ser um ponto, né? Aquilo que eu já falei lá no exemplo. Então primeiro vem o valor de x e depois vem o valor de y. Se o ponto estiver sobre o eixo x, ele sempre vai ter esse modelo. O valor de x e y sempre vai valer 0. Se ele estiver sobre o eixo y, ele sempre vai ter esse formato, x valer 0 e o valor em y onde ele estiver posicionado. Bem? Sistemas de sinais, então. A gente também tem uma sequência de sinais que seguem para cada quadrante. No primeiro quadrante, qualquer ponto no primeiro quadrante, eles estão o quê? Positivos, certo? Ó, todos os valores de x positivos, todos os valores de y também positivos. Aqui no segundo quadrante, os valores de x são negativos e os de y positivos. Aqui no terceiro quadrante, desculpa, todos os valores, tanto de x quanto de y, são negativos. E no quarto quadrante, os valores de x positivos e os valores de y negativos. É fácil, quando tiver dúvida, faz um desenho e você consegue se localizar por ele,
bom? O que é bissetriz? Lembra, a palavra bissetriz divide o ângulo ao meio. Então, a bissetriz dos quadrantes pares, aqui, porque pares, ímpares, desculpa, ó, primeiro e terceiro, então se dá nesta ordem aqui. Sempre esses valores aqui, tanto de x quanto de y, são iguais. Então, se aqui em y vale 2, aqui em x também vale 2. Se aqui, desculpa, tá? Esse 2 era para estar aqui, pulou aqui. E aqui, esse outro ponto é menos 2 em x e menos 2 em y. Então, o valor de bissetriz dos quadrantes ímpares, primeiro e terceiro, o valor de x e o valor de y são iguais, ok? E a gente também tem a bissetriz dos quadrantes pares, do segundo e do quarto quadrante. Nesse caso, o valor do x e do y troca de sinal, tá? Então, observe aqui, ó. Quando x vale menos 2, y vale 2, ok? Quando y vale menos 2, agora x vai valer 2 aqui, ok? Então, tomem cuidado com isso. Bissetriz dos quadrantes ímpares, os sinais e os números são iguais. E dos quadrantes pares, os números são iguais com sinais diferentes, ok? Vamos lá. Aqui coloquei um exemplo só dos dois juntos, mas a mesma coisa, tá? Não mudou nada. Não falei, ele divide o ângulo ao meio. Bom, esse ângulo aqui, cada quadrante tem um ângulo de 90 graus, certo? Se ele dividiu ao meio, o ângulo é 45 graus. Primeiro exemplo. Então, a gente vai falar da bissetriz primeiro, no primeiro exemplo aqui. Para quais valores reais de m, o ponto P, m ao quadrado menos 5m, observe que isso é o valor só do x, e 6, que é o valor do y, pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares. Lembra, quadrantes ímpares, os números são iguais e os sinais são iguais. B, pertence à bissetriz dos quadrantes pares. Lembra-se, o valor é o mesmo número, porém o sinal diferente dos quadrantes pares. Vamos lá, letra A. Para que pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares, x tem que ser igual a y. Logo, lembra lá do ponto, y era 6, então x também tem que ser 6. Lá você tinha m ao quadrado menos 5m para o valor de x. Isso tem que ser igual a 6. Passei esse 6 para o mesmo lado da igualdade, ficou menos 6. E logo eu tenho uma equação do segundo grau. Equação do segundo grau eu resolvo por Bhaskara. Então, calculei o delta, b vale menos 5, menos 4 vezes o a, que vale 1, aqui ó, não tem nada, mas é 1, e o c vale menos 6. Efetuei os cálculos, menos 5 ao quadrado mais 25, esse sinal com esse vai fazer jogo de sinal, fica positivo e dá 24. Então, 25 mais 24, delta vale 49. Usando a fórmula de Bhaskara, lembra, não é x, é m, ó. Minha equação é m, então m igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Essa é a fórmula de Bhaskara. Cuidado com o sinal do b, ó. Vai fazer joguinho de sinal aqui, vai ficar positivo. E a raiz quadrada de 49 é 7. 2 vezes 1, 2. Bom, a partir daqui eu posso descobrir o m1 e o m2. 5, fiz positivo com o primeiro, tá? 5 mais 7, 12, dividido por 2, 6. 5 menos 7, menos 2, dividido por 2, menos 1. Então, na letra A, eu tenho dois valores para o m para que eles sejam da bissetriz dos quadrantes ímpares. Ó, pode ser 6 ou pode ser menos 1. Se você substituir aqui, ambos vão dar 6. Ok? Vamos lá para a letra B. Para que pertence à bissetriz dos quadrantes pares, lembra, o sinal tem que ser trocado. Lembra lá que o y era 6. Então, se o y é 6, como é o sinal trocado, x tem que ser igual a menos 6. Mesma coisa de antes. M ao quadrado menos 5m igual a menos 6 agora. Também passei para o primeiro membro, ficou positivo. Vou calcular a Bhaskara de novo. Calculo o delta, o b continua o mesmo, menos 5.
O A continua 1, só o C que mudou, que em vez de menos 6, agora é mais 6. E aí não vai fazer jogo de sinal, ó, vai ficar 25 positivo e aqui menos 24. Agora o delta vale 1. Mesmo processo, aqui substituo o valor do B por menos 5, delta por 1 e o valor do A por 1. Então ficou mais 5 mais ou menos 1 dividido por 2. Também vou ter dois valores possíveis, ó. Somando 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. E 5 menos 1, 2. 5 menos 1, 4, dividido por 2, 2. Então, qualquer um desses valores satisfaz o que estava pedindo na letra B, que para pertencer aos quadrantes pares. Sim? Tranquilo, né? Lá no livro tem mais exemplos sobre isso, ok? Deem uma olhada. O segundo exemplo é para quais valores de K o ponto P, do 2K menos 6 e K, pertence ao eixo AX e ao eixo AY. Vamos relembrar, ó. Esse pedaço aqui tudo é o valor de X e esse é o valor de Y. Bom, para pertencer ao eixo OX, Y tem que valer 0. Então, ó, tem que valer 0. E para pertencer ao eixo Y, OY, X tem que ser 0. Então vamos lá. Letra A, ó. Para que pertença ao eixo X, o valor de Y tem que ser 0. Logo, K só pode ser igual a 0. Lembra lá? Ó, voltando lá. Era só K aqui em Y. Então, se isso tem que ser 0, K tem que ser 0. Não tem nem conta para fazer. A única conta é para achar o valor de X. Então, 2K menos 6 era, né? Então, 2 vezes 0 menos 6. 2 vezes 0, 0. Sobrou menos 6. Então, esse ponto, para ele pertencer ao eixo AX, só pode ser menos 6 e 0. Para que pertença a letra B, né, o eixo AY, o valor de X tem que ser 0, ó. Logo, eu pego a parte de X, que era 2K menos 6, igual a 0. Então, passo o 6 para o outro lado, depois vou passar o 2 dividindo, concluo que o K tem que valer 3. Com isso, o ponto só pode ser P0, né? Porque X tem que ser 0, e 3, que é o valor em Y. Tranquilo? Lá no livro também tem mais coisinhas para vocês darem uma olhada. E o outro conteúdo chama distância entre dois pontos no plano. Então, quando eu tenho dois pontos, eu consigo calcular a distância deles. Observe aqui no desenho que se ele estiver, por exemplo, nessa posição, ó, um triângulo aqui, ele tem 3 pontos, A, B e C. O A e C eu consigo só fazendo a conta de subtração. Eu pego o valor de B menos o valor de A, eu acho esse pedaço, certo? De B até C também, ó, eu pego o valor de aqui de A, né, YA, ó, menos YB, e eu consigo calcular o valor desse lado. Se eu tenho esses dois, eu acho como? Por Pitágoras, né? Esse lado de A até B, ó. Por Pitágoras eu consigo encontrar. Mas se eles não estão assim, tão alinhadinhos, bonitinhos, como que eu vou calcular? Do mesmo modo, usando o teorema de Pitágoras para deduzir isso, ó. Isso não é um triângulo retângulo? Então eu consigo calcular por Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, que é essa distância, por exemplo, ó, de A até B, ao quadrado, subtraio esses valores, elevo ao quadrado, subtraio esses valores, elevo ao quadrado. Daí sai a fórmula da distância entre dois pontos. Aqui irá ao quadrado, contrário de potência, raiz. Tá? Então, em suma, na verdade, é subtrair os valores, certo? De x e os de y, elevar ao quadrado, tirar a raiz, porque é a fórmula de Pitágoras. Vamos ver no exemplo, vai ficar mais fácil. Ó, calcular a distância entre os pontos A e B. Bem simplesinho para que a gente consiga entender. Quanto vale o x do ponto A? Menos 1. E o y? 4. Do B, 3 vale o x e 2 vale o y. Isso é muito importante, não pode se confundir. Então vamos lá, substituindo, ó. Apenas vamos substituir na fórmula. Lembra, eu posso fazer tanto A aqui menos o B, ó, o x do A menos o x do B, quanto o do B menos o x do A. Esta ordem tanto faz. Se você pegou primeiro o do A, depois você tem o x do A, depois tem que pegar o y do A. Mas a ordem não interfere. Se vocês quiserem fazer o teste depois em casa,
Refaçam essa conta, vai dar o mesmo resultado. Então, olha só, eu fiz como na fórmula. B menos A. Então, 3 menos, 3 menos 1. E 2 menos mais 4. Qual a dificuldade aqui? Esse jogo de sinal. Lembra que o menos vem da fórmula, e tem que cuidar com o sinal que já existe do par ordenado. Então, aqui vai fazer jogo de sinal. 3 vai ficar positivo, menos, com menos vai ficar mais 1. Aqui mesma coisa, 2 continua positivo, e o menos com o mais aqui faz jogo de sinal e fica menos. Então a gente faz as operações agora. Mais 3 com mais 1, mais 4, né? E mais 2 com menos 4, menos 2. Então 4 ao quadrado, 16. E menos 2 ao quadrado é mais 4. Então 16 mais 4 é igual a raiz quadrada de 20. Eu posso fatorar ainda e escrever como 2 raiz de 5, que é a mesma coisa. Ou ainda, se você tiver calculadora, tirar a raiz quadrada do 20 e você vai encontrar 4,2 aproximado. Ok? Tranquilo? Qual a dificuldade? Os sinais. Tomem cuidado com isso. Um exemplo mais aplicado agora, Eu coloquei um triângulo de novo igual lá no exemplo, só que observe que agora ele não está nada alinhado com os eixos, olha, eles estão todos meio que em diagonais aqui. Então não tem como só olhando para o desenho descobrir quanto vale qualquer um desses lados aqui. Não tem. O que você vai ter que fazer? O cálculo de cada um. O que pede o enunciado? Classifique o triângulo ABC da figura em equilátero, isósceles ou escaleno e calcule o perímetro. Então tem duas coisas para fazer. Por onde eu vou começar? Calculando o valor de cada lado desse triângulo. Então eu preciso calcular o lado de cada um. Primeiro devemos determinar o vértice desses triângulos, porque lá no desenho ele só me deu A, B e C. Quanto vale o ponto A? Lembra, primeiro vem X, 2 e 2. Quanto vale o ponto B? Menos 4 e menos 6. E o ponto C, 4 e menos 12. Observe lá, eu já anotei. Ponto A, 2 e 2, B, menos 4 e menos 6, e o C, 4 e menos 12. Depois disso, eu vou calcular as três distâncias, de A até B, de A até C e de B até C, pois são 3 lados que tem um triângulo. Eu preciso saber o valor do lado para que eu consiga classificar ele como ele me pediu. Vou substituir então aqui de novo, Vou fazer de A até B primeiro. Então, menos 4, tá aqui, menos da fórmula, mais 2. Menos 6, tá aqui, menos 6, menos mais 2 também. Vou fazer os devidos jogo de sinais. Menos 4 permanece, menos que multiplica mais, menos. Menos 6 permanece, menos que multiplica mais, menos. Isso aqui dá menos 8, menos 6. Menos 6 ao quadrado, mais 36. Isso aqui dá menos 8. Menos 8 ao quadrado, mais 64. Somos 2, dá 100. Raiz quadrada de 100, 10. Então eu já sei o valor do lado AB, que vale 10. Com isso eu vou calcular os outros dois, de A até C também. Mesma coisa, substituo, o x do C é mais 4 e do A é mais 2. Vou fazer jogo de sinal aqui, vai ficar menos. O valor do y do C, menos 12, menos, vai fazer jogo de sinal, vai ficar menos também. Mais 4 com menos 2, 2. 2 ao quadrado, 4. Menos 12 com menos 2, menos 14. Menos 14 ao quadrado, 196. Somando esses dois dá 200, não tem raiz exata. Pode ou tirar na calculadora se você tiver, ou fatorar 200 ou 10 raiz de 2, mesma coisa. Já vi que os dois lados não são iguais, então ele não pode ser equilátero, a gente já vai lembrar sobre isso. E o último que eu calculei foi de B até C. Lembra, C vale mais 4, o x, e B vale menos 4. Então o menos aqui vai fazer jogo de sinal, vai ficar positivo. O y do C menos 12 e do B menos 6 vai fazer jogo de sinal, vai ficar positivo. Mais 4 com mais 4, mais 8, 8 ao quadrado, 64. Menos 12 com mais 6, menos 6. Menos 6 ao quadrado,
mais 36. Somando os dois dá 100, raiz quadrada de 100, 10. Opa, deu igual ao primeiro que eu fiz. Então vamos lembrar aqui. Lembrar que um triângulo equilátero tem os 3 lados com a mesma medida, isósceles 2 lados com a mesma medida e escaleno 3 lados com medidas diferentes. O que eu encontrei lá? Eu encontrei 2 lados com a mesma medida, então ele é um triângulo isósceles. Ó. Com isso a gente conclui que é um triângulo isósceles. Bom, o que ele pediu para calcular mais? Perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados, no caso os 3 lados do triângulo. 10 mais 10 raiz de 2 mais 10. Lembra, não posso somar quem tem raiz com quem não tem. Então a única coisa que eu consigo fazer aqui é somar esse 10 com esse 10. O perímetro é 20 mais 10 raiz de 2. O que dava para fazer ainda era tirar a raiz de 2 na calculadora, caso você tivesse, e aí conseguir encontrar o valor em um número decimal, ok? Esse é um exemplo um pouco mais complexo, né, e mais completo também. Lá no livro de vocês tem mais exemplos sobre isso. Ó. Esse exemplo é um exemplo muito bom, que a gente consegue calcular muito e relembrar muita coisa aqui. Bom? No livro de vocês tem mais exercícios. Eu quero que vocês façam, então, ó, da página 9, 1 e 2, página 10, 7 e 8 e página 13, 15 e 21. É um exemplo de cada desses que a gente pediu e são muito parecidos com o que vai ter no formulário para que vocês respondam. Tirem suas dúvidas no Meeting, me procurem. Por favor, não deixem de me procurar se tiverem dúvidas. Aqui no final também, ó, tem o meu e-mail. Qualquer dúvida, se você não pode assistir às aulas no Meeting, manda um e-mail. Eu respondo todos os alunos que me procuram por e-mail também. Tá bem? Obrigado, bons estudos. Até a próxima aula.